seguros e benefícios. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos novamente à nossa live Amores e Dores do RH, desmistificando, ou melhor, né, Amores e Dores do Empreendedorismo, desmistificando o RH, a gente só mudou um pouquinho a ordem. Hoje nós falaremos sobre a questão de benefícios e, para não perder o costume, nós teremos também a participação da minha amiga e parceira Regina. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos à nossa 7ª live. Tenho certeza que esse assunto é de seu interesse e com certeza fará alguma boa diferença no seu planejamento para 2020. É isso aí, Rê. E também temos hoje uma participação super especial, que é a Roberta. A Roberta é especialista em seguros e benefícios, que trará para a gente várias informações em relação aos benefícios. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Regina, pelo convite e boa tarde a todos que estão acompanhando. É isso aí. Hoje, nós estamos na 7ª live, né? 7ª live. Já passamos aí por várias coisas, mas a importância de trazer a questão de benefícios é porque com certeza você já se pegou naquela dúvida. Ótimo, contratei o profissional e agora como é que eu vou remunerar essa pessoa? Eu contratei a pessoa, eu dou benefício, qual benefício eu dou, qual eu não dou, o que vai me custar se eu dar o A ou se eu dar o B, se eu não dar benefício nenhum, tudo bem, né? Se eu contrato a pessoa agora e querer dar benefícios para ela daqui 2, 3 meses, eu posso ou não posso? Como é que funciona todo esse processo? A ideia é que a gente discuta um pouquinho sobre essas questões que às vezes passam desapercebidas, mas que faz uma diferença gigantesca no nosso resultado final. Não só em faturamento e lucratividade, mas também em qualidade de vida dentro das organizações. Pensando nisso, a Regina foi lá buscar vários dados para a gente, dados estratégicos e estatísticos em relação a esse cenário de benefícios no Brasil e no mundo. É bom saber, né? É bom saber que existe estudos sobre o assunto e que a gente pode se basear em alguns pontos de referência, né? Então, a MetLife fez um estudo com 300 empregados e 500 empresas de pequeno, médio, grande porte e traz alguns dados interessantes que a gente vai aqui compartilhar com vocês. A forte direção para uso de benefícios, com certeza, e controle desses custos é pela produtividade. Ou seja, a produtividade é um ponto importante para a empresa. E se o benefício pode contribuir nesse sentido, por que não utilizar a favor? E ainda gerar um bem-estar para o funcionário, e isso gera valor. Rê, deixa eu só fazer um complemento que Diga. Talvez a gente precisa só esclarecer, né? O que é benefício? Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso antes. O que é benefício? Benefício pode ser qualquer coisa que eu vá oferecer para o meu colaborador, para o meu funcionário, dependendo da relação, do vínculo empregatício que eu tenha com ele, a mais em relação ao salário. Pode ser o quê? Qualquer coisa que seja importante para você, empresário, e para o colaborador que você tenha junto com você. Então nós temos benefícios que são mais comuns e que provavelmente você, empresário, já tem ouvido falar: plano médico, seguro de vida, plano odontológico, vale-refeição, e nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. E nós temos benefícios que não vão te custar tanto. Eu posso dar uma folga para o meu colaborador, eu posso fazer uma festa de final de ano que muitas vezes nós achamos que é balela e faz uma diferença gigantesca. Então são coisas que eu posso oferecer para os colaboradores que fazem parte do meu time e que não necessariamente eu vou ter um custo fixo tão alto. Né? E aí nós vamos transformar a palavra custo em investimento, e logo logo a Roberta vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor como nós fazemos esse processo de transição. É isso aí. Vai lá, então já Rê. ficou claro o que é benefício, certo? Então vamos falar um pouquinho desse estudo, porque vai trazer dados muito interessantes para que a gente possa compartilhar aqui durante a nossa conversa.
Então, nós falamos aí da questão da produtividade, só retomando, e da questão de gerar valor para o colaborador, né? E isso também pode gerar a imagem da empresa para fora do mercado. Por que não melhorar a forma como as pessoas enxergam esta empresa, que é preocupada com as pessoas e é preocupada com o que ela pode oferecer para os seus clientes. E eu acho isso fundamental pensar atualmente. Chega também, isso tem muito a ver com uma das... Não me lembro se foi a segunda ou terceira live que nós falamos, que é sobre marketing pessoal. Sem dúvida. Nós estamos falando que nós estamos criando uma marca dentro da minha empresa, uma marca empregadora. O quão forte é a sua marca empregadora? Vamos pensar, por exemplo, a Google. A Google não é uma das melhores empresas em termos de remuneração, mas quantas pessoas vocês escutam falando, eu quero trabalhar na Google? Muitas. Eu quero trabalhar na Facebook? Quantas? A marca empregadora é muito forte. É muito forte. E se ela ainda tem uma questão de responsabilidade social envolvida nisso, essa marca melhora consideravelmente. Então, se a gente pensar em empresa, o que é prioritário para ela e que atributos ela leva em consideração quando se fala em benefícios? Então, é claro, a melhoria da saúde e bem-estar dos seus funcionários, né? A preocupação da empresa tem que ser com a saúde, não com a doença. E o aumento de produtividade. E ainda com a satisfação de diferentes necessidades destas pessoas. Porque, assim, a gente não pode ter um geral para todo mundo. A gente pode ter até uma cartela de opções para que esse funcionário se sinta diferenciado. É importante lembrar aí, galera, que nós falamos em uma das nossas lives sobre o perfil das gerações. Então, se eu pego, por exemplo, um público mais velho, uma pessoa onde se preocupa muito mais com a saúde, ter um plano médico talvez seja extremamente importante. Sim. Se eu pego um público jovem, talvez o plano médico para ele não seja assim tão atrativo. Ele pode querer uma academia, por exemplo. Eu posso querer uma academia, eu posso querer ter um vale cultural, onde eu posso ir para um cinema, eu posso ir para um teatro, enfim. Uma coisa que é importante deixar claro quando nós falamos de benefícios, por mais que nós tenhamos essas diferenciações, nós precisamos manter o benefício de uma forma igualitária, desde que seja um benefício comum, por exemplo, um plano médico. Agora, eu posso ter benefícios por indicadores, por atingimento de meta. E aí esses benefícios eles podem ser diferentes. E aí esses benefícios eu posso fazer por faixa etária, eu posso fazer por gosto, eu posso fazer por interesses, que pode ser um ano de academia, pode ser um inglês, pode ser uma viagem. Saltar de paraquedas, alguém já saltou? Se não vão, saltem, é uma delícia, adrenalina 1000. Mas antes de você continuar, nós temos a primeira participação do público. Pode fazer, Fê. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Fernanda. Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Roberta. E vamos lá, falando em boa tarde, temos aqui uma participação do Daniel Nóbrega, desejando a todas nós uma boa tarde. Temos a participação da Débora Medeiros. Ela diz o seguinte: Ale, fale um pouco. Ela diz, cheguei, Ale. Boa tarde, por favor, falem um pouco, além dos benefícios, a questão dos benefícios culturais, arte, experiências de turismo, por exemplo. E eu sei que a Roberta gosta de falar de turismo. E aí, gente, o que vocês têm para dizer sobre isso? Muito obrigada pela participação de todos. Nós falaremos de turismo daqui 1 minuto. Deixa só a Regina terminar aqui todas as estatísticas e a gente já passa a bola para a Roberta para falar sobre quais são os possíveis benefícios que nós temos. E a área de turismo e a parte de dança cultural de uma forma geral está crescendo muito. E aí, Rê? Então, quando a gente fala então da relação dos funcionários com a empresa, normalmente, a pesquisa foi de 2013 e 2017. 72% dos funcionários eram leais à empresa em 2013. E isso caiu para 54% em 2017. Ou seja, isso vem diminuindo gradativamente, né? O engajamento das pessoas vem diminuindo ao decorrer do tempo. E a satisfação com o benefício, então, é de 40% em 2013 e 30% em 2017.
Ou seja, isso também vem caindo. Então, é um cenário para a empresa começar a observar que ela precisa olhar melhor para os benefícios que ela oferece. E, principalmente, gerar engajamento por parte dos seus colaboradores. E é isso mesmo, né? O benefício percebido é o que gera o engajamento. Então, na maioria dos casos, as pessoas nem conhecem que benefícios a empresa oferece. Nós vamos voltar um pouquinho na nossa live da semana retrasada, quando nós falamos sobre o processo de planejamento de recrutamento e seleção. Essa é uma etapa que também tem que constar lá. Quais são os benefícios que eu darei para o meu profissional e como é que eu vou divulgar isso na divulgação da vaga? Como é que eu vou mostrar isso para ter esse valor percebido para os profissionais olharem para minha marca empregadora e falarem, eu quero estar ali. E não importa, e se eu quero estar ali, não importa o tamanho da empresa. Se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, se ela é multinacional, se ela é nacional, não importa. Né? O que é importante é como eu vou planejar isso e principalmente como eu vou acolher esse colaborador no momento de integração. E nós vamos ter uma live específica para falar sobre isso, sobre treinamento, mas como que nós vamos acolher essas pessoas para fazer que elas percebam um valor agregado. Né? A Gallup fez uma pesquisa entre 2017 e 2018 dizendo que o número de pessoas que estão desengajadas é altíssimo. 23% da população brasileira, que foi muito específico, estão engajados no trabalho. Os demais, não. Essa falta de engajamento também é por questão de benefícios? Também, mas não é só. Né? Então, nós não podemos excluir isso. Existe uma série de fatores que levam à falta de engajamento. Por exemplo, a comunicação dentro da empresa que não é clara, você como gestor não fazer o seu papel bem feito, os benefícios não serem atrativos. Isso não serem nem comunicados em alguns casos. As pessoas nem sabem. Pois é. E isso faz com que a gente vá buscar outras alternativas. O profissional vai buscar outras alternativas. E a gente já falou aqui, né? O quanto é caro você perder um profissional. O quanto te custa um turnover dentro das organizações. Em todos os sentidos, né? Não é só financeiro. Financeiro é o que é mais percebido, mas em todos os sentidos. É isso aí. Então, assim, o quanto as pessoas estão dispostas a trabalhar mais duro e com mais energia. É isso aí. Né? E o benefício, a carta de benefícios pode ser uma forma de engajar essas pessoas, tá? Mas fale para as pessoas quais são esses benefícios. As pessoas precisam saber do que se trata. Só para vocês terem uma ideia, 35% dos funcionários dentro da empresa, eles querem um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Né? Então, estamos falando de flexibilidade. Pois é, geração X, Y, Z chegando. Da flexibilidade. As gerações mais novas chegando com força total e fazendo com que a gente quebre aí alguns status, algumas coisas que já nos deixam numa zona de conforto. O Brasil já está numa estatística de 42% das empresas que já praticam essa flexibilidade, para justamente ser mais atrativa para esse público mais jovem, que quer realmente não ter um horário tão rígido como das 8 às 5, por exemplo. Pois é. Mas pensando aí na questão de benefícios, vamos chamar a Roberta para fazer parte desse bate-papo, né? Rô, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Fala um pouco para nós do que a tua empresa faz e como que você entende esse mundo de benefícios para as pequenas e médias empresas. Hoje a gente trabalha muito focado em benefícios, né, dentro da corretora, oferecendo um leque muito grande. Quando a gente fala em benefícios, hoje a gente leva para as empresas a retenção de talentos, a prevenção e a qualidade de vida dentro da empresa, a valorização da equipe. E é muito importante, vocês que trabalham com RH, desde o momento, né, da entrevista, ficar muito claro para o colaborador quais são os benefícios que a empresa oferece. Porque hoje o funcionário, qualquer colaborador, ele dá mais importância aos benefícios do que ao salário, né? Isso já está comprovado. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo, isso é mundial já. Porque os benefícios hoje, eles compõem o salário, se a gente for ver, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o plano de saúde hoje, isso é um dado até do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ele é a terceira prioridade do brasileiro. Ele está em terceiro lugar. A primeira coisa que o brasileiro hoje busca é a educação.
o segundo é a casa própria e o terceiro ele quer ter um plano de saúde. Olha a importância. Então, uma empresa, não importa o tamanho dela, se é pequena, média ou grande, se ela oferece um plano de saúde, ela já sai na frente, né? Sim. E A marca empregadora já fica mais já forte. fica mais forte, isso mesmo. Isso é bem bacana de ver. E hoje dentro da corretora a gente trabalha com o plano de saúde, o seguro saúde, a gente trabalha com o seguro de vida empresarial, a previdência privada e empresarial, a gente também trabalha com todo o leque de benefícios que são vale refeição, vale alimentação, vale combustível, vale transporte, vale cultura. E também a gente tem uma parceria com uma operadora de viagens, no qual a gente também trabalha com as viagens de incentivo para aquelas empresas que, não importa o tamanho, fazem campanhas de vendas, campanhas promocionais de alguma forma ali para valorizar a sua equipe. A gente trabalha legal, com tudo hein? isso. Que bacana, Rô. Uau, cansei de vale disso, vale daquilo, vale daquilo. Opção é o que não falta. Ah, eu esqueci. O que você precisa encontrar é a melhor opção para você. Para você, isso mesmo. E assim, os custos, né? O que a sua empresa pode oferecer? Hoje está muito em alta a gente falar do oferecer o vale, o plano odontológico. É um custo barato para a empresa e tem um trabalho preventivo também para os funcionários, né? Porque todo mundo quer ter um sorriso bonito, quer estar bem, né? Esteticamente falando. Então é muito importante, sai muito barato o plano odontológico para uma empresa. Ele eleva a autoestima, né? Pessoas Eleva a mais autoestima. felizes Sim, produzem mais. Se isso produzem mesmo. mais, aumenta o faturamento. Se aumenta o faturamento, acredita-se que aumenta a lucratividade, né? É isso aí. Mas, Rô, tira uma dúvida minha, e eu acredito que a Regina também tenha. Qual é a diferença entre seguro saúde e plano médico? Tá. O plano médico é esse plano, ou esse convênio que a gente vê que é o mais comum hoje no Brasil, né? Que a maioria das pessoas que a gente conhece tem. Então, o plano médico, ele é oferecido tanto por uma seguradora como por uma empresa privada, no qual a gente chama de operadora de saúde. Então, ali quando você contrata, você tem um leque de uma rede credenciada. Então, já tem os hospitais certos, os laboratórios e os médicos e alguns especialistas, como um fisioterapeuta, um fono e um psicólogo. Então, você está restrito àquilo que você contratou. Esse é o plano de saúde convencional. O seguro saúde já é um pouquinho diferente. O seguro saúde, a grande diferença deles é que você tem assim uma amplitude de atendimento. Você escolhe o médico que você quer, o hospital que você quer. Você paga por isso e depois você é reembolsado. Só que esse reembolso não é de 100%. Você fica com um pouco desse custo. Mas você tem essa vantagem, né, de escolher o atendimento que você quer e da forma que você quer. Essa é a grande diferença, tá? Se você tem uma boa saúde, você ter um seguro saúde fica mais barato do que você ter um plano de saúde. Entendi. Mas o mais difundido é o plano de saúde ainda. Plano médico. Isso. E as empresas fazem essa opção para que lado normalmente? Pro plano de plano de saúde. saúde. Porque o plano de saúde também, né, tem a empresa pode escolher, né, com ou sem coparticipação, que é aquela participação que o funcionário também pode pagar uma parte do plano. E é nesse caso que ela acontece, no plano de saúde. Sim, nesse caso. Explica um pouco melhor, Rô, essa questão da coparticipação. Eu acredito que nós tenhamos aí alguns empresários imaginando, né? Poxa, plano médico custa caro. Né? A Roberta me deu uma informação que hoje talvez a maior despesa que um empresário tenha seja a questão da folha de pagamento, dependendo do formato com que você trabalha, e a segunda maior despesa é o plano médico. A coparticipação é uma forma de eu levar o benefício e diminuir um pouco o impacto financeiro para mim. Mas como que funciona isso na prática, Rô? Na prática funciona assim, a gente faz um estudo, né, para a empresa, faz o levantamento de todos os dados, eu preciso da idade dessa população dessa empresa, né, que a gente chama de massa, vamos dizer assim, dessas vidas, preciso da idade, preciso saber se alguém ali já tem alguma doença pré-existente, ou se está todo mundo, se todos estão em condições de trabalho mesmo, se tem algum afastado, que tudo isso tem que entrar dentro desse estudo, e daí a gente oferece os planos para a empresa. Cada empresa, junto com seus funcionários, quando tem a coparticipação, elas vão escolher juntos, né? Um plano melhor, um plano mais barato. Fica à vontade essa escolha e a gente dá várias opções. A coparticipação, como que funciona?
O plano de saúde sai no nome da empresa, né, no nome do que a gente chama de estipulante, sai no nome da empresa e é descontado um percentual da folha de pagamento dos funcionários. Esse percentual geralmente não passa de 10%, tá? Não pode passar, geralmente. Mas isso vai de empresa para empresa também. E funciona dessa maneira. Então vai ter colaborador dentro de um plano médico que eles escolheram, tem várias etapas. Então assim, eu tenho um plano que tem um atendimento no hospital X, que uma opção mais barata não vai me dar essa opção. Eu posso escolher essa opção a mais e pagar mais por isso também. Tá. Pegando o gancho que a Roberta falou e pensando em termos de recursos humanos dentro das organizações, é muito comum as empresas segmentarem. Então, eu vou ter um plano melhor para quem pode pagar mais. Então, alta diretoria, pessoas em cargos gerenciais costumam ter um plano um pouco com mais recursos, vamos colocar assim. Um pouco mais robusto, né? Mais robusto, né? Um plano mais mediano são para aquelas pessoas que têm uma faixa salarial mediana. E eu tenho um plano mais simples que vai atender as necessidades básicas das pessoas que podem pagar menos. Nós nem vamos entrar aqui se é justo ou não essa divisão, mas isso é uma prática de mercado, fazer esse tipo de segmentação. E é bacana você tocar nisso, porque isso também acontece com o seguro de vida empresarial, né? Dentro de quando a gente faz um seguro empresarial, a gente também consegue separar um capital de cobertura para a diretoria, um capital para quem tem os cargos de um supervisor, de um gerente, e para o resto dessa população. Também dá para fazer assim, essa diferença. Entendi. Mas eu acho que nós temos mais uma pergunta, é isso, Fê? Temos uma participação aqui, deixa eu ver, no YouTube, a Valéria de Oliveira, ela diz o seguinte: boa tarde, excelente tema, parabéns. Muito obrigada, Valéria. E eu tenho aqui uma pergunta para a Roberta. Na verdade, para as três, possivelmente a Roberta, que é especialista, vai poder tirar essa dúvida. Como funciona dentro de um convênio que a empresa oferece para os colaboradores quando acontece uma doença mais grave ou uma funcionária gestante? Isso impacta no custo para todos os funcionários ou só para a empresa? Como é que isso funciona? Excelente pergunta, Valéria. Impacta, mas a Roberta vai explicar um pouco melhor. Impacta bastante, né? Isso tudo, como que funciona? Como que funciona o custo de um plano de saúde dentro de uma empresa? A empresa ela vai trabalhar, depois de um ano, tem o reajuste do plano. Então, ali, o que essa operadora de saúde ou essa seguradora vai fazer? Ela vai ver a sinistralidade do ano. Então, quanto mais pessoas usaram o plano, se teve uma gestante, se teve alguém com uma doença grave, tudo isso vai impactar no custo, né? Então, ou seja, essa seguradora, ela teve mais despesa com essa empresa. Então, isso vai impactar no reajuste do valor do plano. É diferente de uma empresa que não teve isso durante o ano. Não teve ninguém grávida, ninguém teve uma doença muito séria, só usou mesmo para exames, check-ups normais, consultas. Então, isso onera. Era uma pergunta que eu ia fazer. A Regina, no começo, falou sobre a questão da prevenção e existem algumas empresas que levam... Nós estamos terminando o mês de outubro, e é muito falado em outubro do Outubro Rosa, o próximo mês, Novembro Azul, câncer de mama, câncer de próstata. E tem muitas empresas que levam para dentro das empresas a questão da prevenção. Esses exames que são mais rotineiros, isso onera muito ou onera mais essas coisas que são mais atípicas? Por exemplo, uma gravidez, uma doença pré-existente, por exemplo, um câncer, né? Queimaduras. Eu tive um caso na empresa que a nossa sinistralidade, ela praticamente triplicou, uma pessoa que ela teve queimadura de 3º grau e ela ficou internada por quase 2, 3 meses na UTI. Enfim, nós tivemos que mudar de plano médico, foi uma loucura dentro da empresa, porque o reajuste ficou muito alto. Mas tirando esses casos que são muito atípicos, o que é comum, aumenta muito a sinistralidade? Não, mas o que a empresa pode fazer para diminuir esse alto valor? É o Dia da Saúde, que nós, como consultoras de benefícios, a gente leva para as empresas.
Infelizmente, a maioria das empresas não entende o valor desse trabalho, né? Esse trabalho de prevenção mesmo, que é o Dia da Saúde, né? Você ter ali qualidade de vida, ter palestra sobre qualidade de vida, você levar um médico, um enfermeiro para fazer o exame de sangue dos seus funcionários, ver ali se tem alguém com quadro de diabetes, ver se tem alguém com uma pressão alta. Então, tudo isso ajuda nessa prevenção e depois ajuda também os seus colaboradores não usarem tanto o plano de saúde para também não ter esse reajuste. As campanhas elas são muito importantes para a gente poder monitorar, porque não é pensar na doença que a gente tem que ser estratégico, é pensar na saúde das pessoas. Na prevenção da doença. Eu vou contar um caso de um rapaz que justamente na semana da CIPA, da CIPAT, ele, num examezinho desse básico, ele descobriu que ele estava infartando. Nossa! Né? E aí ele conseguiu ser ágil, né? Porque a médica do trabalho já estava avisada, e a gente conseguiu socorrê-lo rapidamente para um hospital credenciado. Então, assim, a gente, conversando com ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que uma simples dorzinha no estômago fosse tão séria. Né? Mas foi justamente num dia de campanha, num dia onde ele pôde ter essa oportunidade, que ele conseguiu pegar. Então, não é só essa, mas em várias oportunidades. Várias outras. A Roberta falou uma coisa que me chamou a atenção e que vale aí uma dica para vocês, empresário. Fazer a prevenção é muito importante, mas isso não significa que eu possa expor as pessoas com o resultado que eu vou ter em mãos. Tá? Então, por exemplo, eu pego lá num exame, e é comum acontecer comigo, né? E nós vivemos uma sociedade preconceituosa, então como empresários e como gestores de pessoas nós precisamos trabalhar com isso da melhor forma possível, até porque existe uma situação chamada assédio moral que vem ganhando uma força muito grande na justiça. Eu expor uma pessoa que eu descubro, por exemplo, que é portador de HIV. Eu expor uma pessoa que tem alguma doença, ou eu querer mandar embora uma pessoa que eu descobri que estava grávida e nem ela sabia que estava grávida. Então tomem cuidado com isso. O nosso intuito aqui é realmente prever, né? Prevenir para que coisas mais graves não aconteçam, mas não significa que nós temos que expor essas pessoas de maneira inadequada, né? Vamos praticar empatia, né? Não fazer com outro que nós não queremos que façam conosco. Mas eu acho, Roberta, que você tem mais uma pergunta para responder. Vai lá, Fê. Olá, estou de volta. Vamos lá. Jordão Seguros e Benefícios manda a seguinte mensagem: Roberta, excelente explicação, desmistificando o cenário da saúde suplementar. Divino Oliveira diz o seguinte: parabéns, Roberta, muito esclarecedor. Vamos lá, temos aqui mais uma participação agora. Essas participações eram no YouTube, vamos aqui para o Facebook. A Carol Carminati, ela diz o seguinte: boa tarde, meninas. É excelente conteúdo como sempre. Ela coloca umas carinhas sorridentes, está bem animada essa mensagem. Gostaria de saber se existe a possibilidade de um trabalho em conjunto dos departamentos de marketing e RH das empresas para elaborar campanhas que incentivem metas e benefícios para os seus colaboradores. E aí, meninas? Muito obrigada, Carol, pela pergunta. Nós estávamos conversando nos bastidores em relação a isso, e sim, existe. Não é? A Roberta está falando muito especificamente sobre o plano médico, porque nós acreditamos que esse é uma das maiores dúvidas. Existem dentro da empresa 2 tipos de benefícios, vamos colocar assim. O primeiro, que é aquele mais formal, aqueles mais formais, e outros que nós podemos fazer de uma forma mais despojada. Mas para a gente responder a sua pergunta, Carol, deixa a gente só terminar aqui aqueles benefícios que são mais formais, e aí a gente já passa para esses outros. E é óbvio, não vejo uma parceria só do RH e do marketing. Eu vejo parceria do RH, do marketing, do financeiro, do endomarketing, se a empresa tiver esse departamento, também, da empresa como um todo. Na própria imagem da empresa, né, em todas as suas vias de comunicação para o mercado, isso ser divulgado de forma ostensiva, eu acho interessante, sim. Exato. Rô, se você pudesse hoje fazer um resumo para a gente de quais são os benefícios mais formais ou aqueles que são mais comuns dentro da empresa, quais seriam? Hoje os mais comuns é o obrigatório, que é o Vale Transporte, é obrigatório por lei, né? Isso não tem como fugir. O plano de saúde, por mais comum que seja, ele é um grande atrativo. A empresa que oferece hoje, ela tem um diferencial. Ela impacta mesmo na contratação.
O seguro de vida também ele é comum, porque a maioria das empresas fazem por causa de convenções coletivas, né, pelos sindicatos. Então, acaba que em algumas empresas ele é obrigatório, algumas atividades. Infelizmente, porque ele é super importante, ele ali tira um grande peso do empresário. No caso de uma morte, no caso de uma maternidade. Um acidente, talvez. Sim, de um acidente também. E daí, esses são os mais comuns. E o plano odontológico, que hoje, assim, de 2018 para cá, ele tem tomado muito corpo. As empresas têm procurado oferecer bastante. Os funcionários têm pedido e têm gostado disso. E os vales da vida, né? E os vales da vida, né? Quem que não gosta de receber um vale-refeição, né? Então, vale-refeição, vale-alimentação, né? Que é para compra do mercado. E daí tem aqueles que a gente pode trabalhar, que é o vale-cultura, o vale-combustível, né? Para aquele profissional que não usa o vale-transporte. As viagens de incentivo, como a gente comentou. E também até algumas premiações, no caso até das experiências, né, que a gente estava conversando nos bastidores. Então, são mais esses. Fora isso, bolsas de estudo, que é super interessante. Quem que não quer poder fazer um curso de inglês, fazer uma especialização. Tem também um que não custa nada, praticamente não custa nada para a empresa. Você dar uma folga, você oferecer horário flexível, então tudo isso conta como benefícios hoje. Você falou de e que é uma dor muito forte para o pequeno empresário. Eu dou cesta básica ou eu dou o vale-refeição? O que fica mais barato para eu, empreendedor, mas o que é mais efetivo para o meu colaborador? Falando pela minha experiência, hoje cesta básica, quando nós trabalhamos com cargos mais operacionais, faz todo o sentido, mas quando nós falamos para cargos mais administrativos, talvez não faça mais, né? Uma pessoa do escritório recebe todos os meses aquela caixa, primeiro que é difícil levar para casa, geralmente as pessoas não trabalham próximas de casa, ainda não é uma realidade a proximidade, apesar deles buscarem por isso, né? Então já tem o fator distância, o peso que aquilo é, né? E depois a utilidade daquilo para minha real necessidade. Eu tenho alguns clientes que nós trabalhamos muito fortemente a desmistificação da cesta básica para o vale alimentação. É muito mais vantajoso para alguns colaboradores eu dar o valor da cesta básica, não estou aumentando o meu custo fixo, mas eu dar o valor da cesta básica em um cartão, que ele vai comprar o que ele quiser no mercado, do que aquela caixa, que é o mais tradicional, enorme para eu levar para minha casa. E muitas vezes, e podem perguntar para os seus funcionários, caso você tenha essa prática, eles doam a cesta básica. A cesta básica nem fica para a família. Então, vale aí, é só uma dica, né? Mas, falando e pegando o gancho da Roberta também, a Carol fez uma pergunta para a gente sobre como unir os departamentos, né? É totalmente possível quando a gente tem metas bem definidas. Com certeza. E eu acho que, assim, se o RH começar a trabalhar justamente com marketing, não para só falar para o público de fora, mas principalmente para o público interno, ele vai, com certeza, pulverizar a comunicação de uma forma muito mais coesa e coerente. E todo mundo vai conhecer quais são as possibilidades. Sim, a gente conhece quais são os benefícios que a empresa oferece, que são obrigatórios e normalmente são os mais comuns. Mas aquilo que é diferente, que sai um pouquinho do padrão, eu acho que o colaborador precisa saber, sim. Isso precisa ser amplamente divulgado. E não é uma vez por ano, gente, é de forma frequente. Use um deles a cada mês, por exemplo, para fazer alguma campanha, para fazer algum incentivo. Isso vai gerar muito mais engajamento dos seus funcionários, com certeza. Com certeza absoluta. Mas um pouco antes disso, é importante que você tenha um planejamento. A chata da Alessandra falará novamente sobre o tal. Não sai, essa palavra não vai sair do nosso vocabulário aqui. Falar novamente sobre o tal do planejamento. Não adianta eu criar coisas assim e achar que o resultado também será magnífico. Nós precisamos ter um planejamento muito bem estruturado. Eu posso usar uma infinidade de recursos e de áreas, mas algumas perguntas que vocês precisam se responder. Para não cair no âmbito assistencialista, essa meta que eu desenvolvi, esse benefício que eu quero oferecer para o meu funcionário, para o meu colaborador, ele vai me trazer resultados? Sim ou não?
Porque se for apenas com o âmbito assistencialista e você tiver dinheiro e grana para colocar, tudo bem. Mas se você for como eu e vários empreendedores que têm o dinheiro contado e que precisa fazer o seu dinheiro render muito mais, talvez não seja o caminho. Então, vai uma dica aí para vocês. Planejem as ações que vocês querem fazer. Planejem quais são as metas que você tem, né? Dentro de um ano, o que eu quero alcançar e qual é o tipo de benefício que vai me ajudar neste processo. Mas eu acho que nós temos mais uma pergunta. Diga lá, Fê. Olá, olá. Bom, a Débora Medeiros, ela ainda está aguardando vocês falarem um pouquinho mais sobre os benefícios culturais, mas ela mandou aqui uma outra participação bem interessante. Ela diz o seguinte: existem pessoas em empresas mais tradicionais em que a resistência de participar do marketing da empresa, fotos, vídeos, depoimento, tudo isso é visto como um grande problema para algumas pessoas. O que fazer? Provavelmente ela está dizendo em relação às campanhas de união dos departamentos, né? Vocês já enfrentaram algum problema como esse? Como que enfrentaram? O que sugerem? Com vocês, meninas? Vários problemas como esses. Essa questão está muito relacionada à cultura da empresa. Sim. Isso está muito relacionado ao como o gestor da empresa se posiciona. E aí a gente volta lá atrás um pouquinho no marketing pessoal, né, Renan Live, lá do marketing pessoal, de como é que você, empresário, está se posicionando em relação ao seu grupo. Se você tem aí uma postura de ser mais próximo, de trazer as pessoas mais próximas a você, a probabilidade deles aceitarem é maior. Não significa que vá acontecer. Um outro fator que eu também acho importante olhar é para quem eu estou pedindo. Se é um público mais tradicional, se é um público com mais idade, a probabilidade deles sentarem em frente a uma câmera, como nós estamos fazendo agora, é menor, porque entra um monte de crenças limitantes de que eu não sei falar em público, de que esse bichinho que está olhando para mim vai me deixar mais feio, mais gordo, né? De que, ai meu Deus, treme. Então, é mais complicado, né? Não significa que não seja possível. Eu acho que um programa como esse, ele precisa ser muito difundido, ele precisa ser muito trabalhado e precisa ser muito alinhavado entre todas as áreas da empresa. Mas voltando para os benefícios culturais que a Débora perguntou, Rô, você falou pra gente que você também trabalha. Quais são esses benefícios culturais que a empresa pode ter para que nós consigamos atrelar com as metas da empresa e fazer a união entre todos esses departamentos? Então, hoje esses benefícios são o Vale Cultura, né, que a gente tem, que pode ser para um cinema, para um teatro, para um show. Tem também Vale Presente, que eu até tinha esquecido de citar, que são tantos benefícios. Tem o Vale Presente também, olha que bacana, você dá um vale benefício, um vale presente no valor que a empresa estipula. Então, tudo alinhado mesmo, né, ao orçamento da empresa, uma campanha feita, né, com marketing, então tudo muito bem elaborado. E não custa caro para a empresa, né, dá pra gente fazer tudo isso. As viagens de incentivo, esses programas de incentivo. Hoje um programa de treinamento numa outra cidade não deixa de ser um benefício também, que a gente pode oferecer para os colaboradores. É como vender isso. E como cobrar também, né, dos colaboradores, porque os benefícios hoje, ele consegue reter e atrair talentos, consegue fazer realmente o seu colaborador vestir a camisa da empresa. Então, só é questão da empresa também saber trabalhar esses benefícios. Aí entra, talvez, respondendo a pergunta que a Carol fez pra gente, entra a união entre as áreas, né? Se eu consigo ter uma boa divulgação disso, se eu consigo fazer com que as pessoas percebam este valor agregado e usem da melhor forma, muito bacana. Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos um painel, né? Subir as escadas, nós tínhamos um painel enorme, né, de vidro, e as pessoas colocavam conforme elas iam ganhando as premiações, porque nós trabalhávamos com marketing de experiência. Então, o que era isso? Nós tínhamos metas, essas pessoas elas não ganhavam dinheiro pelo atingimento das metas, mas elas ganhavam experiências. Então, nós dividimos as metas por ponto e dependendo do ponto a pessoa podia escolher que tipo de coisa ela queria fazer. Então, nós tínhamos desde saltar de paraquedas, fazer um voo de balão, aí fazer um jantar que tinha tango, e para um spa fazer massagem com pedras quentes.
E aí você pergunta, poxa vida, quanto custa isso? A primeira coisa que nós precisamos mudar no nosso vocabulário é custo versus investimento. Se eu consigo pegar esse valor custo e transformar em resultado, ele deixou de ser um custo e passou a ser investimento. Agora, se esse meu valor custo não me trouxer resultado, ele vai deixar de ser custo e passa a ser prejuízo. Né? Então, a gente só precisa organizar isso dentro da empresa, né, Rê? Com certeza. E a gente já falou de propósito aqui, né? Então, se você tem um propósito, você está trazendo pessoas que são aderentes ao seu propósito, quando você começa a disseminar todas essas informações, as coisas passam a ser muito mais encaixáveis. As pessoas começam a ver sentido em tudo o que a empresa oferece. E aí, voltando àquela questão lá atrás de como é que as pessoas podem se engajar, é dessa forma. Você já envolveu todo mundo nesse processo. Então, falar sobre a questão de benefícios e fazer com que ela ainda use esses benefícios e ainda poder usar essas pessoas para divulgar o marketing para fora, gente, é natural. É uma questão de conquista. Tem muitas empresas que hoje não investem tanto em marketing e pegam o dinheiro da verba de marketing e investem em pessoas para que as pessoas façam o marketing da empresa. É fácil? Eu acredito que não, porque isso deve dar muito trabalho. Mas é algo que com o tempo as coisas surgem e vão acontecendo de uma forma natural. E Rô, falando em todos esses benefícios, né, que você colocou, que são benefícios diferentes, né, o que é mais comum as empresas pedirem? Dos diferentes? Dessas experiências, essas viagens, dos cursos. As viagens de incentivo, porque está comprovado que numa premiação, ou aquele colaborador que ganha dinheiro e o que ganha uma viagem, a viagem faz muito mais sentido para ele. Ele não esquece, impacta. Nossa, faz muita diferença, que ele vai voltar com fotos falando dessa viagem. E o dinheiro, você sabe, as pessoas pegam o dinheiro e gastam, que nem vem, vai pagar conta, isso mesmo, infelizmente. E, então, assim, as viagens de incentivo e dentro da corretora mesmo, vale cultura, vale presente. Que bacana. Esses são os mais diferentes. Acho que nós temos mais uma pergunta. Vamos para a pergunta, então, Fê. Vamos lá. Na verdade, a Jandira Anastácio, ela mandou uma mensagem para a Roberta. Ela tá dizendo, formidável, Roberta, me tirou muitas dúvidas. Parabéns. Obrigada. Muito bom. A dúvida aqui é a seguinte, a gente já falou que doenças graves e funcionárias gestantes impactam no valor do convênio médico. Existem outros fatores que podem impactar no valor do convênio para a empresa e para os colaboradores? Sim. O mau uso, ou seja, aqueles funcionários que sempre estão fazendo exames, sempre estão indo no médico. Os hipocondríacos. Existe. Existe. Então isso impacta sim. Quanto mais exames você faz, quanto mais consultas, mas assim, o que mais encarece mesmo um plano de saúde hoje é urgência e emergência, por incrível que pareça. Isso deixar para cima da hora. É o que mais custa caro para a seguradora, é a emergência e urgência. Só que está comprovado, existem dados que a empresa que oferece um plano de saúde para os seus colaboradores, esses funcionários são os que menos faltam e são os que menos ficam doentes. Olha que bacana isso. Na maioria dos casos, é uma consequência, né? É uma consequência natural. Ele trabalha feliz, né? Porque ele sabe que ele tem assistência. E é uma garantia para o empregador, né? Eu acredito que muitos de vocês estão ouvindo assim, mas eu tenho aquele danado do meu funcionário que vai no médico pegar atestado para não trabalhar. E aí eu não posso descontar, né? Não vou descontar o tal do DSR, né? Faltou na sexta, sábado e domingo eu desconto também. Né? Existe. E aí cabe nós voltarmos às 2 lives anteriores para falar qual foi o profissional que você contratou. Né? Você como gestor, como é que você está percebendo o seu time e o que você está fazendo de diferente quando você percebe que a pessoa já não está tão feliz na sua empresa a ponto dela ir num médico buscar um atestado. Mas também te dá outras garantias, né? Como em tudo, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. E vai ter aquele profissional que vai ser o espírito do porco e vai colocar o 1 na frente do 0, né? Ou vai colocar o 0 na frente do 1 dia de atestado, ele coloca o zerinho lá e fica com 10. Isso também é totalmente possível.
Mas sempre tem esse espírito de porco. Sempre tem. E quando infelizmente. Pois é. E quando você tem lá um bom parceiro contigo, é muito fácil você conseguir identificar isso. E isso é passível de demissão por justa causa, porque é falsificação de documentos. Então, além de você oferecer um benefício para o seu colaborador, você também está se resguardando enquanto empregador. Né? Isso é real, Rô. Isso é real. Dentro da consultoria, o que a gente faz? A gente faz todo esse trabalho que é a gestão operacional. Então, a gente tira do RH da empresa ou do empresário essa parte de ver também, a gente consegue fazer no final do mês um relatório e entregar para essa empresa. Quantas consultas o funcionário fez, ou os funcionários, quantos exames. Então, a gente consegue ali mapear o uso. O bom uso e o mau uso, né? E aí você consegue fazer do cenário empresa, mas eu consigo também ter individual? É individual que a gente faz. A gente faz um por um. Então, a gente tira todo esse trabalho do RH e nós fazemos. Então, por exemplo, um trabalho que a gente faz que o RH fica se matando para fazer, sendo que não precisa se nos contratar, claro. A gente faz, por exemplo, é muito comum os funcionários ficarem pedindo para o RH marcar consulta, ou se deu problema com o número da carteirinha, buscar um hospital para fazer um exame X. Tudo isso a gente faz. Fica por nossa conta todo esse trabalho. Isso vocês operacionalizam? A gente operacionaliza. E o RH fica lá tranquilo para fazer o que ele tem que fazer mesmo, né? Cuidar da parte estratégica, cuidar mesmo dos seus colaboradores de forma mais efetiva. Agora, você é empresário que não tem RH, imagina você tendo um parceiro como a Real Seguros que vai te dar essa informação. Que vai chegar para você e dizer, olha, você tem 10 funcionários, esses 10 tem 2 que vão ao médico todas as semanas. Já acende uma luzinha amarela e uma vermelha dizendo o que tem este profissional e como eu posso ser presente na vida deste profissional. Né? A questão aqui não é ir às caças às bruxas, a questão é como é que eu posso fazer a diferença na vida desta pessoa. Porque hoje talvez ela precise de mim, mas e amanhã? Né? Hoje ela está numa situação de doença, amanhã talvez eu precise dela. Então, além de ter o papel de empresário, e de forma alguma nós estamos falando de assistencialismo, né? Mas além de eu ter o papel de empresário, eu também tenho o papel de ser humano aí nesse processo. Né? Sem contar que a tua imagem corporativa fica cada vez mais forte, né, Rê? Sim, sem dúvida. O que você está passando para as pessoas? Né? A sua imagem está indo tanto para o mercado quanto para as pessoas que trabalham com você. Né? Então, acho que são pequenas ações, não são só coisas que você pode manter na tua carteira de benefícios, mas o quanto você valoriza a saúde das pessoas, o quanto você valoriza essa questão da qualidade de vida que elas tanto desejam hoje. Né? Pessoas de gerações diferentes vão ter necessidades diferentes. O quanto você está preocupado em saber essas diferenças e procurar ter benefícios personalizados dentro da tua empresa. Então, isso são questões, né, que o estudo que eu trouxe hoje fala muito sobre isso. O quanto você se preocupa com as pessoas que trabalham com você. Pois é. E aí, voltando um pouco na pergunta da Débora e na pergunta da Carol, agora a gente consegue amarrar tudo. Então, imagina que você tem lá uma meta para o ano de 2020, daqui 2019 praticamente acabou. Né? Em 2020 eu tenho lá algumas metas. Eu consigo definir, por exemplo, que tipo de benefícios eu quero dar. Em janeiro eu já consigo ter uma previsão de fluxo de caixa, porque dependendo do benefício eu sei qual é o valor do investimento que eu terei. Né? Eu consigo divulgar isso para a minha empresa, para os meus colaboradores, e aí o marketing é um aliado muito importante para dentro da nossa empresa. Eu consigo expor isso para fora. Né? Se a gente falar para dentro, talvez o endomarketing, mas talvez você pequeno e médio empresário não tenham esses departamentos. Então, a pessoa que te ajuda com a sua comunicação, essa comunicação para dentro, essa comunicação para fora, para o mercado, né? Como é que as pessoas me veem, como eu valorizo o meu potencial humano, o potencial humano dos meus profissionais, como eu trabalho isso internamente e como é que eu faço tudo isso se falar para que no final eu tenha lá um processo de ganha, 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 né? Ganha a empresa, porque fez um trabalho muito bacana, ganha o colaborador, porque se sentiu extremamente feliz e principalmente ganha o nosso cliente, né? Porque ele vai ter todo um reflexo
do trabalho da empresa, do trabalho do profissional, vai refletir no atendimento ao nosso cliente final, independente de qual seja o segmento, independente de qual seja o tamanho. Ações muito simples que você pode fazer, o quanto o seu produto pode ser distribuído e dado aos seus funcionários de uma forma diferenciada. Porque você, por exemplo, eu trabalhei numa indústria de vidros, nós comprávamos os produtos com um desconto muito bom, né? Você que trabalha, por exemplo, com um serviço de ponta, o que você não pode fazer e dar de desconto para os seus colaboradores usarem o seu produto? Você já está criando massa crítica para falar do seu produto para todo mundo. Marketing. Isso passa a ser um benefício. É um marketing. Marketing. Eu trabalhava numa empresa que importava produtos de cabelo. E às vezes nesse processo de importação quebrava a tampa. E aí a empresa não podia comercializar. Porém o produto estava intacto. Então nós fazíamos saldão. Aquele produto que se a pessoa fosse comprar numa loja, ela pagaria 200, 300 reais, ela pagava 30, 40 reais. E aí você imagina, a pessoa usando um produto de alta qualidade no cabelo, já se sente, empodera, né? A pessoa já se sente mais bonita. O engajamento aparecendo aí. Aí quando vai falar com o cliente, fala, nossa, seu cabelo tá legal, então eu uso o produto da empresa. Já é uma outra forma. Isso é benefício? Sim, isso é benefício. Uma outra coisa que é comum também e que muito empresário é resistente, dar folga no dia do aniversário da pessoa. Isso faz uma diferença, mas tomem cuidado para o seu benefício não virar contra você. Aí eu vou dar folga no dia do aniversário. Aí o dia cai no final de semana. Aí então você perdeu o direito. Dá no mês, poxa. Dá no mês do aniversário. Ela se organiza para tirar esse dia, passar com a família dela, com quem ela quiser, fazer o que ela quiser. E assim, ela tem a satisfação de saber, olha, eles lembraram de mim. Pois é. Né? No dia do meu aniversário, lembraram de mim. A questão melhor aí é tenha claro quais são as regras, né? Para que isso não vire uma bagunça. Mas nós temos mais uma pergunta. Diga lá, Fê. Olá, estou de volta aqui já nos 10 minutos finais do programa, como passa rápido, né? Nossa, e como. Vamos lá, uma pergunta para Roberta. Roberta, o que a corretora de seguros, especialista em benefícios, faz pela empresa, pelos colaboradores? Ótima pergunta, Rô. E aí aproveito até para você deixar uma mensagem final para nós. É justamente aquilo que eu estava falando, né? A gente tirar do RH, tirar do empresário toda essa parte da gestão operacional, de cuidar do plano de saúde do funcionário, como a carteirinha, a marcação de consultas, marcação de exames, tudo isso a gente consegue fazer. O seguro de vida também a gente consegue estar incluindo vida, vendo o uso, tirando as dúvidas, mandando o certificado para cada um que é individual, por mais que a pólice o contrato seja no nome da empresa, cada funcionário também recebe seu certificado, a gente tem esse atendimento de tirar todas as dúvidas. É esse o trabalho que a gente faz. O Vale Refeição, o Vale Alimentação também, avisar a data que já está disponível o crédito no cartão. Isso pode ser feito um trabalho em conjunto com o endomarketing da empresa. Sim. Ou com o marketing. Na verdade, a gente trabalha juntos, né? Dependendo do tamanho da empresa, mas isso daí acontece quando as empresas são muito grandes, a gente consegue colocar um profissional dentro dessa empresa para atender para fazer a gestão. Toda a gestão de todos os benefícios lá dentro. Então fica realmente um profissional lá dentro só cuidando dessa empresa. Isso é no caso de grandes empresas. No caso das pequenas e médias, a gente mesmo faz. Entendi. A gente tem esse atendimento direto. Essa é a grande diferença. Uma pergunta, Rô, que não surgiu e eu achei que fosse. Alguns empresários podem estar se preocupando. Ok, nós falamos de vários benefícios, mas quantos eu preciso ter? Ou quais são aqueles que farão mais diferença para mim no dia a dia? Bom, o que fará mais diferença no dia a dia realmente é um plano de saúde. Porque existem dados no Brasil, inclusive do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que 95% das pessoas elas vão escolher, se elas tiverem duas opções de trabalho, elas vão escolher o que oferece o plano de saúde e vão deixar o que não oferece, mesmo se o salário for maior. Então, assim, o plano de saúde, ele realmente impacta.
O seguro de vida hoje, em alguns casos, como eu já comentei, é obrigatório, então tem que ter. E hoje, um grande diferencial que as empresas podem ter é a previdência privada, empresarial. Isso hoje é assim, a empresa que tiver, ela está feita, né? Com tudo que a gente está vivendo, esse momento do Brasil, né? Como que funciona geralmente a previdência que a gente oferece para a empresa? Por exemplo, eu sou funcionária e eu vou investir 2% do meu salário por mês na minha previdência. A empresa, ela vai investir 2% também. Então, isso é acordado antes. Pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 6%. Depende do que a empresa quer. Então, você imagina, a empresa está preocupada lá na frente com a aposentadoria desse colaborador. Então, isso impacta bastante hoje. Não só com a aposentadoria, mas por quanto tempo a vida útil dele, né? Ele terá... E ele continuar tendo uma qualidade de vida na velhice, né? Esse é o mais importante. Hoje, sim, é o mais importante. Ele é um grande diferencial. E eu não sei se vocês sabem, mas vale refeição, vale alimentação, você contratar praticamente não custa nada para a empresa. Por exemplo, a empresa não vai pagar nada mais porque está oferecendo esse benefício em forma de cartão. Porque também não pode oferecer em dinheiro, pode trazer problemas depois, né? O oferecer o vale-refeição ou vale-alimentação em dinheiro, você acaba fazendo... existe uma palavra que agora eu não vou me lembrar o nome, mas incorpora ao salário. E aí depois de um determinado mês, uma quantidade de meses, isso passa a incidir todos os encargos trabalhistas que nós temos aí, que a legislação trabalhista nos oferece, né? Então, nos permite e nos cobra, aliás, né? Então, é importante sim que nós consigamos determinar, isto é um benefício, isto não é salário, né? Isto é algo que eu estou oferecendo para o colaborador, porque eu entendo que é importante, né? Mas não é um salário. A mesma coisa acontece, gente, com a questão dessas premiações que são mais específicas, tá? Vou proporcionar que todos saltem de paraquedas, eu adoro, né? Mas é uma premiação, é algo que foi muito específico e que eu não estou dando em dinheiro, como a Roberta já falou, dinheiro nós gastamos com qualquer outra coisa, principalmente para pagar dívidas, né? E não nos traz essa experiência gostosa, esse momento diferente, né? E se você tem uma parceria bacana com o seu departamento de marketing, com a pessoa que cuida das suas mídias, o quanto a pessoa expor, né? O quanto ela pegar o uso desse benefício e expor para as redes sociais de que, olha, a empresa me deu tal benefício e eu tive essa experiência, eu tive aquela experiência e isso me marcou demais. Isso com certeza é um grande avanço no seu marketing, que, como as pessoas de marketing dizem, é a prova social, né? De que se eu me preocupo com a pessoa interna, a minha preocupação externa vai ser igual ou maior, né? Até porque, gente, por mais que a tecnologia esteja aí, nós lidamos com vidas, não? O tempo todo. Então, olhe para as pessoas dentro da sua empresa, olhe para o que o mercado está fazendo, olhe para o que os seus concorrentes estão fazendo também, porque isso pode te trazer enormes insights para você organizar todo o seu planejamento no que tange a benefícios. Fique de olho nisso. E olhem, vocês podem falar assim, mas aqui na região onde eu estou, ninguém faz. Então faça você, né? Porque ninguém dá plano médico, ninguém dá benefícios, dá o salário e ponto. Então, se ninguém faz, faça você, porque já é uma grande... Faça diferente. Seja aquele que saiu na frente. Faça a diferença e traga as pessoas para o seu lado em relação a isso. Esses benefícios que são diferentes, qual deles é mais comum? Dos diferentes, o mais comum? É como eu falei, o Vale Cultura. Esse é o mais comum. É o mais comum. O mais comum, assim. Dos diferentes é o mais comum ser pedido. Exato, né? Isso. É esse. O Vale Cultura. E quem que não gosta de ir ao cinema, de ir ao teatro, né? Bacana. E eu acho que a empresa também tem o seu papel social de incentivar a cultura. Com certeza. Existem empresas especializadas em marketing de experiências. Além de ter um Vale Cultura para cinema, para teatro ou coisas assim, tem empresas que fazem específico essas experiências diferentes. Então vou dar um voo de balão, vou dar um salto de paraquedas, eu vou dar, sei lá, andar de kart, né?
que não é teoricamente um benefício cultural, mas é algo que talvez no dia a dia dele ele não tivesse dinheiro, ele não iria separar lá parte do valor da renda dele para fazer algo diferente. E o quanto isso você também aproxima as pessoas, né, Rê? Isso mesmo. Engaja as pessoas. Engaja as pessoas. Mas acho que hoje, para o nosso assunto benefícios, abordamos, acho que tudo aquilo que nós gostaríamos que você, empreendedor, tem um monte de dúvidas. E é claro, agradecer imensamente a presença da Roberta aqui conosco. Foi um prazer tê-la aqui. Um prazer sempre a parceria com a KingPlay. Sigam a Alessandra e a Regina nas redes sociais. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito por você daqui pra frente. E não perca a quarta-feira que vem, hein? Estamos aqui novamente. É isso aí, Rê. Muito obrigada pela presença, por todas as participações que nós tivemos nas redes sociais. Entrem em contato conosco, deixem lá as suas mensagens. Roberta, muito obrigada. Contatem a Roberta, que eu tenho certeza que ela poderá ajudar vocês. Depois a gente disponibiliza aí as redes sociais da Roberta também. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Quarta-feira é nosso próximo encontro. Quarta-feira estamos aqui novamente. Até lá, gente. Tchau.